Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 29 de novembro. Eu passo para comentar a semana em economia. Houve dois fatos relevantes nessa semana. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, eleito, Donald Trump, que anunciou que aumentará as tarifas de comércio contra o Canadá e o México e a China, os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Isso, é claro, levou a um grande abalo na economia mundial, uma grande desvalorização de moedas emergentes. Eu já comentei isso no meio da semana. E o segundo fator é o anúncio do pacote fiscal feito na quarta-feira, inicialmente pelo ministro Fernando Haddad, e depois, na quinta-feira, mais bem detalhado pelo conjunto de ministros e também pelos técnicos. Eu queria comentar esse segundo aspecto agora, então, falar um pouco desse ajuste fiscal. E o meu entendimento é de que ele foi bastante limitado e aparentemente o governo ainda não entendeu que ele carece de credibilidade fiscal junto ao mercado e que não é não carece de credibilidade porque existe uma má vontade ou coisas do tipo. É basicamente porque o governo recolheu durante esse ano, por exemplo, um aumento da velocidade do crescimento da despesa maior do que aquele que ele mesmo havia previsto. Então, um pacote fiscal que não é duro o suficiente para conseguir manter no longo prazo um arcabouço fiscal que o próprio governo propôs, e conseguiu aprovar, ele acaba sendo uma medida muito fraca. Essa medida muito fraca piora nas expectativas, e isso fez com que, por exemplo, o dólar disparasse. A gente tem uma expectativa de taxa de juros crescente, o que claramente não é positivo. A gente tem, então, por exemplo, resumindo, rapidamente, a gente tem um pacote fiscal que deixou muito a desejar do ponto de vista da potência que ele poderia ter para ancorar expectativas e recolher benefícios à macroeconomia brasileira e para as nossas expectativas de investimento e crescimento sustentado. Esse é o comentário geral, mas eu acho que vale a pena detalhar um pouquinho. Alguns aspectos são mais complicados nesse plano de ajuste fiscal, e eu diria que o principal elemento é a ausência de medidas que desindexem saúde, o crescimento das despesas com saúde e educação. Ele não tem nada em relação a isso. A gente sabe que saúde e educação crescem segundo o aumento da receita líquida do governo, enquanto que todas as outras despesas precisam crescer no máximo 70% do aumento das receitas. Então, acaba que existe uma inconsistência no arcabouço fiscal que não foi resolvida nesse momento, que deixa uma frustração grande. Em relação ao tamanho do pacote, eu também tenho críticas. Entendo que um governo nessa situação, que está com baixa credibilidade, somado a um ambiente internacional mais turbulento, deveria ser mais ambicioso, mais audacioso, e chegar a uma tentativa de economia em 2025 acima de 40 bilhões e em 2026 mais próxima de 55 bilhões. Então, a meta tem que ser alta, ainda que você não alcance exatamente a meta tem que ser uma meta alta, claro, percorrida com seriedade, com tentativa efetiva de alcançar, mas que guarde uma possibilidade de que, mesmo não alcançando, vai se chegar a um objetivo que permita ou que dê previsibilidade ao crescimento da atividade econômica, à tomada de decisão dos agentes. E não é o que a gente vê, Então,
uma meta de 30 bilhões para o ano que vem, subdividida basicamente numa melhora da gestão pública com diversos programas, ela é bastante limitada. Dos aspectos positivos que eu vi aqui, eu vou dizer que acho que o primeiro deles é não ter tido nenhuma contabilidade criativa. Quer dizer, o governo decidiu colocar 2 dos programas que ele entendia que estavam sendo ventilados para ficar de fora do orçamento, que são o PED Meia, é um programa para ensino médio, né, estudantes do ensino médio, formador de poupança para estudantes do ensino médio e de escola pública, e o auxílio gás, né, os 2 foram anunciados que vão entrar no orçamento, isso é algo positivo. Um limite para o crescimento do salário mínimo, né? O limite em 2,5%, é positivo também, porque se a economia cresce a 3,5%, a arrecadação cresce, tende a crescer também acima até desses 3,5%, mas quando boa parte das despesas previdenciárias, em especial, estando vinculadas ao crescimento do salário mínimo, a gente acaba tendo um impacto muito grande, né? E aí, com uma regra que limite esse crescimento do salário mínimo, você também limita o crescimento das despesas. Isso foi um aspecto positivo. Outro aspecto positivo me pareceu o tamanho das economias com emendas parlamentares e a necessidade de gasto de boa parte dessas emendas, 25%, com o saúde, né, o que poderá gerar um aumento da economia dos gastos com saúde. Então, assim, mesmo com esses aspectos positivos, eles são limitados em relação àquilo que o Brasil precisa de fato. E não por outra razão, a gente acabou tendo uma piora das expectativas e deveremos ter um aumento da taxa básica de juros em torno de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião. Bom, é isso que eu queria comentar hoje. Um abraço a todos, um excelente final de semana e até o próximo áudio.